existe algo tão importante, que é a questão do foco. Foque na promessa de Deus. Isso é aonde eu coloco os meus olhos. O que me chama a atenção, o que não passa desapercebido diante dos meus olhos. As promessas de Deus não podem passar desapercebida diante dos meus olhos. O que acontece, querido? Muitas vezes, preste atenção nisso aqui. Quando você está querendo comprar algo, toda hora você vê aquilo, sim ou não? As irmãs, só para as irmãs, quando você viu aquela bolsa linda, maravilhosa, que você realmente quer, que você realmente gostou, ou sapato, ou seja, qualquer objeto, que você viu e que você acha importante, você pegou o seu celular, deu aquela pesquisada, e a partir daquela primeira pesquisada, tudo te leva a olhar para aquilo, aquela bolsa, para aquele sapato, para aquele objeto, que você tanto deseja. E o que acontece? Quando você faz isso, o seu foco, ele ficou naquele objeto, naquela coisa, de maneira que não vai passar um objeto igual ou semelhante àquele que você não vai perceber. Já viu quando você quer comprar um carro? Os nossos irmãos e as irmãs também que compram um carro. Eu estou querendo comprar tal carro. Rapaz, você nunca tinha visto aquele carro na rua. Passava tantos diante de você e você não prestava atenção. Mas agora que você escolheu e desejou, determinou no seu coração que você quer aquele tipo de carro, então você fala, olha um ali branco, outro vermelho, olha um cinza, olha o preto ali passando, nossa, o preto ficou legal, e você começa a ver. Por quê? Porque você está focado naquilo que você está desejando no teu coração. Por isso eu te digo, foque nas promessas de Deus. Não pode passar uma promessa diante de você e você não perceber, entende? Não pode passar uma promessa de Deus diante dos teus olhos, uma promessa que chegou aos seus ouvidos e você não percebeu essa promessa. Por quê, queridos? Muitas vezes nós vivemos no automático, no piloto automático. Nós dizemos glória a Deus automaticamente, dizemos amém automaticamente, mas, queridos, está errado. Não vou dizer que está errado, mas não é o melhor. O melhor é quando você fala com entendimento, com sabedoria e revelação. Então você precisa o quê? Focar nas promessas de Deus. Queridos, é tão importante isso. Por quê? Porque quando eu foco nas promessas de Deus, às vezes a gente fica prestando atenção nas promessas de Deus numa reunião como essa. Você está aqui hoje, você está ouvindo a palavra, você veio para isso, então você não perde nenhuma promessa de Deus que está sendo falada aqui. Mas e as promessas de Deus que estão na palavra do Senhor, que você lê lá na sua casa, você percebe todas elas? Quando você está lendo a sua Bíblia, no seu devocional diário, no seu tempo a sós com Deus diariamente, e você lê lá a promessa de Deus, você percebe que aquela promessa é para você? Ou muitas vezes essa promessa que você está lendo lá na sua casa, seja na hora do almoço, seja na madrugada, seja no momento que você determinou que você ia para a presença de Deus, na presença de Deus entre aspas, né? Porque você sempre está na presença de Deus, mas naquele tempo que você separou para esse fim, para buscar o Senhor, para meditar na palavra, a promessa que você lê, você percebe a promessa na palavra? Ou ela passa desapercebida aos seus olhos? Por isso eu preciso focar na promessa. Eu preciso focar na promessa de Deus para mim, queridos. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Não precisa projetar e depois você lê na sua casa, está escrito lá em Efésios 1, versículo 3. Você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, queridos, tem muita promessa de Deus para você. Bicho, mas eu li lá na Bíblia que no mundo passareis por aflições. Preste atenção na promessa desse versículo. Você vai passar, você não vai parar na aflição, você não vai ficar na aflição, você não vai estacionar sua vida ali no dia da aflição. Você vai passar e a aflição vai ficar para trás e você vai ter vitória. Entende, querido? Então se eu foco na promessa, até num versículo que aparentemente me avisa que eu vou passar por lutas,
eu enxergo a promessa de Deus ali, e aquilo me dá força, aquilo me dá ânimo, e o meu coração enche de ousadia e de fé para crer que a dificuldade tem dia e hora marcada para acabar na minha vida. Entende, queridos? Então isso é tão importante. Então eu quero desafiar você, queridos, a levantar os seus olhos em fé e dizer: Deus está fazendo no meu casamento, Deus está fazendo na minha família, Deus está fazendo na vida dos meus filhos, Deus está fazendo na nossa igreja, Deus está fazendo no meu ministério, Deus está fazendo na minha célula, Deus está fazendo no meu trabalho, Deus está fazendo em todas as áreas da minha vida. Eu preciso crer, eu preciso me levantar e abrir a boca para confessar as palavras de Deus. Porque, queridos, isso é essa é uma atitude muito importante da nossa parte. Qual é a promessa de Deus para a sua casa? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Quantos creem no Senhor Jesus aqui? É promessa de Deus para você, que você, sua esposa, seus filhos, a sua casa vai ser salva. Em Cristo ela já é salva. Eu preciso confessar isso, eu preciso declarar isso, eu preciso estar focado na promessa para que eu perceba. Olha o que diz Jeremias 29:11: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você quer? Qual é o fim? Eu não estou falando só da morte. Qual é o fim da situação? Qual é o fim dessa luta? Qual é o fim desse desafio? Qual é o fim desse projeto? Deus tem pensamentos de dar um fim para aquilo que um dia Ele começou na sua vida. Um fim que você sonha, um fim que você deseja, um fim que vai ser agradável para você, que vai fazer com que você abra um sorriso, não só no rosto, mas também no teu coração. Entende, queridos? Então, o que eu preciso? Primeira coisa, eu preciso crer, eu preciso exercer fé de que realmente o Senhor, Ele tem vida abençoada para mim. Querido, eu não estou negando os problemas. Não é uma fé negacionista de problema. A gente passa por luta sim, a gente passa por problemas sim. Se eu for conversar aqui com cada um, todo mundo aqui tem os seus problemas e eu também tenho os meus. Mas todos nós temos uma coisa em comum: um Deus que faz maravilhas nas nossas vidas e traz vitória nas nossas vidas. Então eu preciso ter esse entendimento e focar aonde? Na promessa de Deus e não nos problemas. Tem gente, querido, que ele só foca nos problemas, e esse é a dificuldade que ele enfrenta de vencer, de conquistar, de mudar o seu status de vida, um status de vencedor, de vencedora, um status de feliz, um status de abençoado, um status de alegre, de que vive a alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque ele não está focando nas promessas, mas o seu foco está nos problemas. E eu quero ler aqui alguns exemplos na palavra de Deus, de pessoas que tiveram foco certo e de pessoas que infelizmente não focaram da melhor maneira possível. Coloca aí para nós, projeta Números 13, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés: envia alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. O que foi ali? Deus mandou ele ir ali e enxergar. Eles mandaram, Deus deu uma palavra para ele. Agora preste atenção, querido, isso aqui é muito sério. Toda vez que Deus te dá uma promessa, Ele também te dá uma palavra, e a palavra dele é que é a sua garantia de que a promessa vai se cumprir. Quem entendeu, diga amém. Não foi todo mundo, então vou explicar de novo. Vou dar um exemplo. Quando eu assumi a igreja aqui, lá no começo da década, né, dos anos 2000, eu lembro que eu cheguei aqui e eu tomei posse no domingo, e na noite de domingo para segunda entraram aqui e levaram tudo. Aqui eram uns bancão de cadeira, só não levaram os bancos, o resto eles levaram tudo.
E eu falei, nossa, mas que recepção calorosa, né? Que eu tive. E aí nós começamos a orar e buscar a Deus. E eu vinha para cá. E aqui na igreja eu orava, falava assim, para todos os lugares onde eu fui pastor, onde eu trabalhei como missionário, eu chegava e falava, Deus me dá uma palavra, porque se o Senhor me der uma palavra, eu sei que eu vou ser vitorioso nesse lugar. Se o Senhor me der uma palavra, eu sei que eu vou ser vitorioso. E então eu comecei a orar mesmo sobre esse lugar, pedindo a Deus uma palavra. E eu não sei você, mas de vez em quando eu fico assim, meio fora de mim, e eu fico bravo com Deus. E foi numa dessas. Eu estava aqui, já tinha mais ou menos uns 40 dias, orando, jejuando toda semana e pedindo, Deus me dê uma palavra para esse lugar. E então Deus não dava, então eu apelei com Deus, irmão. Olha que loucura, eu falei, Deus, o Senhor não está escutando não? Eu estou orando e jejuando aqui, buscando o Senhor não fala nada, o Senhor não está vendo a minha situação não? Só louco, irmãos, faz uma coisa dessa, não te aconselho a fazer. E Deus respondeu. Deus é tão bom como nós cantamos, é tão amoroso como nós declaramos, que Ele respondeu e falou, eu já te dei a palavra. E eu ainda bravo, falei, não deu não. Aí Ele falou, já te dei sim. Aí eu peguei e falei assim, bem, Deus está falando duas vezes, não é bom ficar bravo uma vez, quanto duas, pior ainda. Senhor, então tem misericórdia de mim. Aí eu já baixei o tom, me mostra de novo. Queridos, em 98 Deus me deu uma visão com essa igreja. Em 98 eu estava já terminando o seminário, ou estava no começo ou no meio, e eu vim aqui na igreja. Essa igreja não era nem ligada ao ministério. Eu olhei, assisti, vim aqui na igreja. Na época as mulheres usavam véu na cabeça, os homens sentavam de um lado, as mulheres dos outros. E eu lembro que eu vim aqui conhecer a igreja, e eu entrei para o lado errado e sentei do lado das mulheres. O diácono veio, me pegou e me levou para o lado dos homens. Eu sentei lá, falei, tá, beleza, tá tudo certo. E eu fui para casa naquela manhã e falei assim, Deus, o Senhor errou, essa palavra não é para mim. E então eu peguei e esqueci disso, segui a minha vida, fui ser missionário em vários lugares. Depois Deus me trouxe para cá, e nesses 40 dias que eu estava aqui jejuando e orando, e falando, Deus, me dá uma palavra. E Deus falou assim, eu já te dei. Eu falei, Deus, me ajuda a lembrar. Deus me deu a mesma visão nos anos 2002. 2002 Deus me deu a mesma visão. Quando você tem uma palavra de Deus, querido, nada faz você desistir, se você focar na promessa. Amém? Então a palavra de Deus, ela te sustenta. A palavra de Deus, ela te fortalece. Então eu preciso o quê? Focar na palavra de Deus, ter uma palavra de Deus sustentando a promessa. Quantos aqui tem palavra de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus para a sua vida? Então, querido, se agarre a essa palavra. Olha só o que diz aqui dos versículos 25 ao 31 de Números 13. Diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra, e relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que aqui nos enviastes, verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto da terra. Olha só, preste atenção nisso aqui. Veja como é necessário a gente ter o foco nas promessas. Foram 12 espias espiarem a terra, mas eles voltaram e deram esse relato. Aqui a gente enxerga um erro de muita gente, de muito crente, que não consegue avançar, que não consegue prosperar. Por quê? E querido, preste atenção, prosperar não é dinheiro não. Prosperar a parte financeira é um taquinho pequeno dentro da prosperidade de Deus para nós. Dinheiro é uma parte pequena, tem a sua importância, mas é uma parte pequena dentro do escopo da prosperidade que Deus tem para nós. E então eles chegam e relatam a Moisés, e ele fala assim: verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto da terra. Verdadeiramente mana leite e mel. Eles usaram 4 palavras para falar da promessa de Deus. Queridos, tem muito crente que é assim.
Deus dá a promessa de Deus para ele. E Deus fala: olha, eu vou fazer na tua vida, eu vou abençoar a tua casa, eu vou derramar do teu Espírito Santo sobre você, seus filhos vão ser salvos, vou restaurar teu casamento, vou fazer. E aí a pessoa fala assim: é mesmo, Deus vai fazer. Mas, e aí ele começa a confessar tudo aquilo que é contrário à promessa de Deus. Esses espias aqui, eles usaram 4 palavras para falar da promessa. Agora olha só, quantidade de coisas que eles falam, a quantidade de palavras que eu nem me ousei a contar, para eles falarem das circunstâncias, dos problemas e da dificuldade que eles estavam focando. Quando você foca na promessa, você tem muito para falar da promessa. Quando você foca na circunstância, você tem muito para falar dos problemas. Olha o que eles disseram: o povo, porém, que habita na terra é poderoso, as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque, os amalequitas, habitantes da terra do Neguebe, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Veja bem, o tanto de coisa que eles estão falando da circunstância, das dificuldades, dos problemas. Não é a atitude de quem está focado na promessa. E aí, queridos, então, olha só, aqui acontece algo tão importante, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Veja a atitude de Josué e Caleb. Eles levantam no meio de pessoas fortes, pessoas líderes que estavam ali declarando a derrota, focado na circunstância, focado nos problemas. Ele levanta e fala: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente o Senhor vai nos dar a vitória. O que é certamente? No começo da frase, como aprendemos na semana passada: amém, amém, certamente o Senhor vai nos dar a vitória. Vai ser assim conosco. Veja bem, queridos, você pode estar perto de pessoas que está focado, sabe, no problema, na dificuldade, mas você não precisa ter uma fé Maria vai com as outras. Você pode ter a sua fé, o seu foco na promessa de Deus, mesmo que pessoas à sua volta não creem. Você pode se levantar e dizer: eu sei em quem tenho crido, eu sei quem é o meu Deus, Ele é por mim, Ele é comigo, é Ele que me dá vitória, é Ele que guarda o meu caminho, é Ele que me livra, é Ele que prometeu a bênção, e quem prometeu a bênção é fiel. A promessa foi Ele que fez, não foi qualquer um não, foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foi Ele que fez a promessa. Não preciso ter uma fé Maria vai com as outras. Aquelas pessoas: você viu o que aconteceu? É mesmo. E eu estava até acreditando, mas agora está amarrado em nome de Jesus. Não tenha isso no nosso meio, amém? Pode ter lá para fora, no nosso meio não. Compreende, queridos? Eu não preciso ter uma fé assim. Mas veja só: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram, falaram mal. Queridos, eu vou te dizer, a igreja tem problema, sim ou não? Não estou falando só a nossa tem, mas eu falando a igreja do Senhor Jesus como um todo. Tem problema ou não? Tem ou não tem, irmãos? Mas você não vai me ver falando mal da igreja. Bispo, mas o pastor aprontou, fez tudo de errado. Mas não é a minha função falar mal dele. Mas vieram comentar. Não é minha função falar mal dele. Ele pode ter errado, ele pode ter caído, ele pode ter pecado, ele pode ter se desviado, pode ter acontecido um monte de coisa. Ele tem um pai que vai disciplinar e vai tratar com o filho dele que ele ama. Não é eu não. Entendeu? Não é eu. Eu fico triste quando eu vejo gente infamando a igreja. Tem igrejas que têm práticas que eu penso que não são as melhores, mas eu não sou o juiz dessas igrejas.
Eu não sou o juiz deles, entende? Eu tenho que focar no meu Deus, na promessa do Senhor. Entende, querido? Quando a gente não foca na promessa e a gente foca na circunstância, a gente se prejudica e prejudica quem está à nossa volta. Prejudica quem está à nossa volta. Já percebeu que tem pessoas, eu creio que não tem isso no nosso meio, mas tem gente que toda situação que encontra, ela não consegue ver bênção na situação. A situação pode ser a melhor possível, mas ainda assim ela consegue enxergar algo de ruim e de negativo naquela situação. E eles infamaram a terra. Olha só o que eles dizem. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Olha só, quando você crê errado, você se comporta errado, e isso afeta a sua confissão. O que você está confessando? Que para você não tem jeito? Que para sua casa não tem esperança? Que para os seus filhos não dá mais? Entende? Para que a sua vida financeira não vai desabrochar? Entende? Que você nunca ganhou uma pessoa para Jesus. Eu nunca consegui levar uma pessoa para dentro da igreja. Já tirei algumas, mas para dentro da igreja nunca levei. Como que é? Se eu creio errado, vou comportar errado e vou confessar errado. Agora, se eu creio certo, meu comportamento vai ser correto, e isso vai alinhar a minha confissão em linha com a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Isso vai alinhar a minha confissão de acordo com a palavra de Deus. Aleluia, Senhor, o Senhor vai nos dar. Olha como eles se viam, olha como a confissão errada deles levou-os para um comportamento errado. Ele diz o seguinte: éramos, olha como eles se viam, quando eles deixaram de olhar para a promessa e olharam para a circunstância. Olha que isso, a confissão errada, o comportamento errado, uma fé errada, o que fez com eles? Éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Veja o que ele estava dizendo: que eles se viam como gafanhotos, bastava um pisão e pronto, eles já tinham sido destruídos. Mas isso não era verdade. Quando você lê Josué, você vai ver lá no início do livro de Josué as palavras da prostituta Raabe dizendo: olha, não há em nós nenhuma coragem, não há em nós alento algum, porque nós ouvimos que o Deus de Israel abriu o mar vermelho e vocês passaram a pé seco. Nós ouvimos dizer o que Deus fez com o exército de Faraó e com seus carros e com seus cavaleiros. Não há ânimo em ninguém para lutar. A verdade era, estava todo mundo com medo de Israel, estava todo mundo com medo deles, mas porque eles não olharam para a promessa, eles olharam para a circunstância. Isso afetou a fé deles, começaram a crer na mentira, começaram a ter uma atitude errada. Deixa eu te dizer, quando Josué falou: eia, subamos e possuímos a terra, que ele está falando: olha, o Senhor tirou o cuidado deles, o Senhor tirou o favor deles, o favor de Deus está sobre nós, não está sobre eles, o Senhor está aí conosco e não com eles. Vamos, porque o Senhor é conosco. Aleluia. Então, queridos, eles não receberam que a promessa. Agora olha só, Hebreus 4 versículo 2, falando desse episódio, diz o seguinte: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, esse povo lá do Egito, que saiu do Egito, que morreu no deserto. Mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado por fé naqueles que a ouviram. O que é acompanhado com fé, queridos? Nós podemos dizer que é misturado com fé. A tradução pode ter esse mesmo significado: misturado com fé. Deus deu a promessa para você, Deus deu a promessa para a sua casa. Então essa promessa, ela precisa ser misturada com a tua fé. Por isso eu preciso de uma palavra de Deus, por isso eu preciso conhecer a Deus, por isso eu preciso ter um comportamento e uma fé correta.
porque eu vou misturar isso com a palavra de Deus, e então a palavra de Deus, a promessa de Deus vai se aproveitar na minha vida, e ela vai se cumprir, porque eu criei na promessa de Deus, por isso eu confessei a promessa de Deus, por isso eu disse amém para as promessas de Deus. Compreende? E então as coisas acontecem, então as bênçãos se manifestam. Josué, eles fizeram parte dessa equipe, mas eles confessaram a palavra de Deus. Coloca aí para mim, Pedrão, Salmo versículo 23, versículo 6. Salmo 23, versículo 6. Olha que promessa tremenda para você, palavra de Deus para você focar. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu vou estar na presença do Senhor todos os dias, e eu vou ser abençoado. É promessa de Deus para mim. Eu foco na palavra, eu foco na promessa de Deus. Eu vou viajar, e a palavra de Deus fala que Ele me guarda quando eu saio, Ele me guarda quando eu entro, Ele me guarda na minha viagem, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele não dorme, Ele está te guardando, Ele está te abençoando todos os dias. Todos os dias Ele é com você, Ele é contigo. Eu só preciso me apropriar da promessa de Deus, ter uma fé alinhada com a promessa de Deus. Foque na promessa de Deus. Queridos, a gente vê também o exemplo de Abraão. A gente vê o exemplo de Abraão. Abraão recebeu promessa de que a sua esposa ficaria grávida e que ela daria à luz um filho, o filho da promessa, o Isaac. Queridos, mas preste atenção, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Existem promessas que são diferentes umas das outras. Tem promessas que são mais complicadas do que outras, né? Vou abrir uma porta de emprego para você. É uma promessa, sim ou não? É ou não é, irmãos? Mas é simples, não é verdade? É uma promessa, vamos assim, aparentemente simples. Mas quando Deus fala que o cara com 100 anos e a esposa estéril, e ele fala assim: eu vou te dar um filho dessa esposa estéril, já mudou a complexidade dessa promessa. Aí nós precisamos, a pessoa precisa ter uma fé mais ousada, intrépida. Mas olha o que a palavra de Deus diz sobre Abraão em Romanos 4, versículos 19 e 21. Olha o que diz aqui: sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade, já para lá de menopausa, irmãos. Mesmo assim, preste atenção aqui, mesmo assim, Abraão não duvidou nem foi incrédulo em relação a quê? A promessa de Deus, mas foi fortalecido em Deus, foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Você dar glória a Deus com a criança no colo, balançando ela, ou a mãe amamentando a criança, isso é o quê? Gratidão, não é? Gratidão, o filho já está aqui, mas você dá glória a Deus com a mulher estéril no lado, e com 100 anos de idade, isso é fé. Fé é a certeza de coisas que a gente não vê com os olhos naturais, mas a gente enxerga com os olhos da fé e do coração. É isso que é fé, está escrito lá em Hebreus 11:1, não é? Então, queridos, veja, eu preciso aprender a dar glória a Deus pela promessa que Ele me deu. Ele te deu a promessa de abençoar. Querido, não importa o que os outros estão falando, não importa o que a circunstância diz, eu não olho para a dificuldade, eu não olho para o problema, eu olho para o meu Deus que fez a promessa. Ele é fiel, e eu dou glória a Ele, porque é Ele que vai fazer acontecer na minha vida, é Ele que vai fazer acontecer na minha vida. Então, meu querido, que o Senhor te capacite hoje
a dar glória a Deus pelo seu casamento, pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelas suas células, pelos seus discípulos, pela igreja. Sabe aquela situação às vezes que o diabo quer mentir para você, falar que não tem jeito? Dê glória a Deus, fazer, é Deus que está cuidando de tudo, é Deus que está cuidando de tudo. Sabe, queridos, é muito importante isso. Acorde toda manhã e dê glória a Deus. Fala, hoje é um dia de bênçãos. Amanhã, segunda-feira, levanta-se. Tem gente que amaldiçoa segunda-feira, não sei porquê. Segunda-feira é dia de bênção, querido. Quem gosta de dinheiro aí? Os que não gostam, pode pegar o seu e entregar para mim, que eu gosto. Porque não levantaram a mão, né? Não tem problema. Deixa eu te dizer, não é na segunda-feira que a gente está lá. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu não disse isso da manhã, mas vou dizer hoje aqui. Queridos, nós estamos aqui enchendo o nosso coração de fé hoje. Hoje você está ouvindo a palavra e Deus está ministrando no teu coração. Amanhã você sai para conquistar, para vencer, as portas se abrindo, Deus operando, Deus derramando bênção na tua vida, sabe? O jogo é amanhã. Hoje você está só no treinamento, você está no vestiário sendo treinado por Deus e sendo cheio de Deus, sendo de fé, para sair amanhã e prosperar e conquistar e vencer em nome de Jesus. Entende, querido? Então preciso amar segunda-feira e dar glória a Deus pela minha segunda. Segunda-feira abençoada, estou saindo vencendo e para vencer, porque o Senhor Deus é comigo. Entende, querido? Quando você começa a focar nas promessas, tudo começa a mudar na tua vida. Quando fazemos isso, nós somos fortalecidos no Senhor. O Senhor te fortalece. Eu sei o que o Senhor vai cumprir, o que prometera. Não importa o que os outros falam, não importa o que eu sinta, importa o que o Senhor falou. Eu vou crer, eu creio, me fortaleço no Senhor. Se você se fortalece no Senhor, não vai haver espaço para incredulidade na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Creia que Deus vai fazer na sua vida o que Ele diz. Agora eu quero também ler o exemplo de Davi, querido. Davi é alguém que ele focou no Senhor continuamente. Eu gosto do exemplo de Davi, porque o Davi, ele focou no Senhor completamente. Todos nós conhecemos a história de Davi e Golias. Como Davi foi lá e enfrentou o gigante Golias. Mas ele teve uma atitude de realmente focar na promessa de Deus. Ele sempre focou na palavra de Deus. Ele nunca desviou seus olhos de Deus. E aqui é tão importante, queridos, porque quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos com o reino de Deus, preste atenção, o mundo é contra você, o mundo nunca vai ser seu aliado, o mundo nunca vai estar do teu lado, você é um corpo estranho no mundo. É hora da gente dizer amém. Sabe por quê? Porque se você é um corpo estranho no mundo, é porque você é do reino de Deus. Entende? Porque se eu não for um corpo estranho do mundo, eu sou com eles. Eu não quero ser do lado de lá, quero ser do lado do Senhor. Então você é um corpo estranho para o mundo. Sempre vai ter guerra espiritual, sempre vai ter afronta, sempre vai ter ataque, sempre vai ter o inimigo tentando te afastar de Deus. Como nós lemos no Salmo 23, versículo 6, que o desejo de Davi era o que? Estar na casa do Senhor, sempre, sempre, sempre se fortalecendo em Deus, ali na casa do Senhor. Então Davi, ele sempre focou nas promessas e nunca na circunstância. E quando aconteceu o momento da guerra ali dos filisteus contra o reino de Israel, Saul ainda era o rei. A Bíblia diz que Saul era mais alto que todos os habitantes de Israel. Ele era o mais alto do ombro para cima, ninguém chegava perto dele. Os mais altos de Israel davam no ombro de Saul. E o que acontece? O pai, Jessé, né? O pai de Davi, inspirado pelo nosso pai, o Deus Todo-Poderoso, chamou Davi e mandou ele para lá levar uns queijos e uns leites para os irmãos dele. Mas olha o que a Bíblia diz. Então saiu, 1 Samuel 17, do 4 ao 8 e depois o 10. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça
um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Disse mais o filisteu: hoje, presta atenção nessa frase do filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Deixa eu te dizer, o alvo do diabo é me afrontar e afrontar você. Esse é o alvo do diabo. Ele faz isso o quê? Através das ameaças, das calúnias e das acusações. Nós fizemos a reforma aqui, não terminamos ainda, né? Tem muita coisa para fazer, estamos fazendo aos poucos. Mas aconteceu um fato quando nós estávamos começando aqui a reforma. Nós chegamos à conclusão que íamos começar, que nós precisávamos dar um passo de fé, pisar nas águas. E naquela época nós tínhamos parcelas, compromissos financeiros a vencer de R$2.000. E Deus encheu meu coração de ousadia e de fé, e eu conversei com a liderança, falei: vamos? E eles falaram: vamos. E então eu cheguei aqui, nós tínhamos a reunião da terça-feira ainda, nós tínhamos o culto na terça. E aí eu cheguei aqui e falei: vamos levantar uma oferta hoje, para nós começarmos a construção. No culto veio 9 pessoas. 9 pessoas. Tinha 9 pessoas aqui. E quando eu cheguei, veio só 9 pessoas, o diabo falou: você vai passar vergonha. Que reforma o quê? Olha as pessoas que vieram, como que você vai fazer isso? Eu vou te envergonhar. Você não vai fazer reforma coisa nenhuma. É a especialidade do diabo querer me afrontar e afrontar você, desviar você da promessa de Deus para as circunstâncias. E às vezes as pessoas não sabem por que a gente fala as coisas aqui, porque eles não sabem o tamanho da guerra que está do lado de dentro, né? Eles não sabem o tamanho da guerra que a gente enfrenta aqui dentro. E então eu cheguei e preguei naquele dia, e eu fiz a oferta, eu fiz um momento ofertório como o pastor Isaac fez hoje. Naquele dia eu falei: eu sou pastor, é eu que tenho que tirar a oferta, vamos lançar um projeto. E tinha 9 pessoas, irmãos. E o diabo me acusando e falando e tentando me confrontar. Eu falei: não, vamos tirar a oferta, nós vamos começar. E naquele dia eu falei: irmãos, dá uma olhada para cima aí, vê como é que é. Tinha alguém que estava aqui naquele dia que eu pedi para você olhar? Olha lá, o Ricardo estava. Quem mais? Alguém? Olha lá, não sei quem é. É o Pablo, o Isaac. Meu óculos novo chega amanhã, irmãos, vai melhorar, né? Meu óculos novo vai chegar amanhã, e então vai melhorar as coisas. E aí nós desafiamos, queridos. Tinha 9 pessoas naquele culto. E naquele culto nós tiramos oferta. E eu lembro que o irmão que estava lá na maquininha, passando a maquininha, terminou o culto, ele me procurou e falou: eu acho que o senhor vai ficar feliz com a oferta de hoje. Eu falei: por que você está falando isso? Só tinha 9 irmãos. Ele falou: pois é, veio uma irmã muito preciosa, está aqui no nosso meio até hoje, não estou vendo ela aqui, e o óculos não ajuda, né? Se você estiver aqui, irmã, me perdoa, não pedi autorização para falar, por isso não vou nem contar o nome, nem nada, né? E essa irmã estava aqui no nosso meio, tinha alguns dias que ela não vinha na igreja. E ela sozinha, ela deu uma oferta de R$5.500. A oferta naquele dia, com 9 pessoas, deu mais de R$6.000. O diabo te afronta, mas Deus cuida de você. Quando ele tenta te afrontar, ele não está te afrontando, ele está afrontando é o Senhor dos Exércitos. Entende? E com aquele dinheiro nós pagamos
nós íamos só colocar o forro, você não sabe, mas em cima desse forro tem uma manta acústica para melhorar a acústica da igreja, anti-inflamável, não é inflamável, sabe? Ela é térmica também, para melhorar todas as condições. Nós não ia fazer, mas com essa bênção nós falamos, vamos fazer, já que Deus é conosco, está abençoando, Deus é conosco, o favor de Deus está conosco, vamos e Deus vai abençoar, está tudo pago, né? E agora já tem um irmão querendo aí, vou nem contar não, porque senão a pressão vai ser grande dos irmãos interessados, né? E Deus vai abençoar, entende? O diabo ele vai tentar te afrontar, meu irmão, mas deixa eu te dizer, o Senhor é com você, foque na promessa, não foque na ameaça do diabo, não foque na mentira do diabo, olhe para o Senhor, olhe para a promessa, Ele vai ser com você. Olha só o que diz o texto, versículo 24 e 25, Pedrão. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Preste atenção o que diz. E diziam uns aos outros: quem não foca na promessa, ele não recebe e impede as pessoas que estão em volta de receber. Quem não foca na promessa, ele não recebe e impede as pessoas que estão à sua volta de receber. E diz o seguinte: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Rapaz, esse negócio aqui, a filha eu não sei como que era, mas os impostos em Israel, sabe, ficar livre dos impostos, eu acho que muita gente está disposta até a morrer para ficar livre dos impostos, né? Então, veja bem, vendo aquele homem, viste aquele homem, é a conversa do exército, não vê ninguém falando de Deus, não vê ninguém falando, dando glória a Deus, não tinha ninguém, sabe, profetizando a bênção de Deus. E aí, queridos, veja que é tão importante, qual foi a atitude que Davi teve diante do inimigo? Primeira coisa, você não vê Davi chamando ele de gigante hora nenhuma. De que Davi chamava Golias? Incircunciso filisteu, ele não tem aliança com Deus vivo, ele não faz parte das promessas. Deus está conosco, não está com ele, não temos que olhar para ele, olhamos para o Senhor. Esse incircunciso, ele não tem o favor, ele não tem a proteção, ele não tem o cuidado. Deus não está do lado dele, Deus está do nosso lado. Era assim que Davi olhava para ele, era assim que Davi falava a respeito dele. Olha só o que diz aí, 45 e 47. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Olha Davi dando glória a Deus. Eu, porém, focando na promessa, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos, a quem tem afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Deixa eu te dizer, cadê as pessoas que vão engrandecer o Senhor aqui no nosso meio durante a luta? O dia que a luta vir, engrandeça o Senhor, olha para Ele, não olha para o seu inimigo, entende? Não chama o inimigo de grande. Eu estou agora numa luta muito grande. E o seu Deus é que tamanho? Não é lógico? É lógico, querido. Então para de dar glória a quem não merece glória. Quem merece glória é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. O favor dele está sobre você, ele está presente na tua vida, ele cuida de você, ele ministra na tua vida. Entende, querido? Então é tão importante nós termos entendimento disso, ter revelação disso. Preste atenção no que a Bíblia diz a seu respeito, é promessa de Deus para você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
Você não escutou, não. E também não estava aqui no culto domingo e nem assistiu pelos canais da rede social. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É assim que eu me aproprio das promessas de Deus. Entende? Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quero continuar aqui. E vou contar aqui a história. A gente está falando, quero até chamar o pessoal do louvor à frente. Tem um exemplo dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles viram Jesus fazer muitos milagres. Eles viram o Senhor Jesus operar de maneira tão poderosa, muitas vezes. E a palavra do Senhor diz que, depois que ele tinha feito tantos milagres, ele tinha operado milagre por aqueles dias ali, naquela circunstância. E Jesus subiu ao monte para estar ali com os discípulos. Ele subiu ali para estar com os discípulos. E a multidão ficou sabendo que ele estava lá e foram todos para lá. E então Jesus pergunta para Felipe: Felipe, onde compraremos pão para toda essa multidão? E Felipe responde: Senhor, 200 denários não seria o suficiente para cada um ganhar um pedaço de pão. E aí André, se eu não me engano, ele diz o seguinte: tem um rapaz aí que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, estavam assistindo Jesus operar os milagres todos os dias. Isso, Jesus já tinha aproximadamente 3 anos de ministério, 3 anos andando com eles, 3 anos eles assistindo Jesus operar os milagres. Quantos anos você anda com Jesus? Quantos anos você anda com Jesus? E muitas vezes, querido, aqueles discípulos, eles não olharam para o sobrenatural de Deus. Eles continuavam, ainda que como filhos de Deus, ainda como conhecendo o Senhor Jesus, eles olhavam somente para o natural. Eles não olhavam para o sobrenatural. Muitos de nós, espero que não no nosso meio, em algum lugar, mas muitos crentes, quando Deus faz uma promessa para ele, ou quando Deus tem um desafio para ele, o que ele faz? Ele olha para o natural. Não é minha função olhar e querer saber, entender ou explicar como Deus vai fazer. A minha função é crer, confessar corretamente, me comportar corretamente como aquele que crê que Deus vai fazer. O como é com Deus, não é comigo. Entende? O como Deus vai fazer é com Ele. É Ele que escolhe, na sua multiforme graça, Ele vai fazer do jeito que lhe agrada. É Ele que vai fazer. Os discípulos estavam olhando para o natural. Quando diz tem 5 pães e 2 peixinhos, eu falo, tem muita relva no lugar, manda todos sentarem aí em grupo de 50. E a Bíblia diz que Jesus orou, deu graças, multiplicou, e eles comeram tanto do pão quanto do peixe, o quanto queriam. Não foi limitado, não foi um pedaço para cada um, foi até não aguentar mais. Comeram até não aguentar mais. Deixa eu te dizer, tinha um menino que ele morava na rua, e tinha um outro menino que era mais forte do que ele. E esse menino zoava ele todos os dias, de vez em quando dava uns petelecos nele, cascudo, corria atrás dele, envergonhava ele diante das outras crianças. E um dia ele estava na sua casa e o pai dele trouxe um presente para ele, trouxe um telescópio. E então o menino estava lá desse jeito. O telescópio tem uma lente pequenininha e uma lente maior. E então o menino pegou o telescópio para a lente maior, colocou no olho e estava olhando. E o pai lá da casa dele olhou para o menino lá na grama, brincando, olhando pelo telescópio com a lente grande, colocando a lente grande no olho e a lente pequena olhando para lá. E o pai falou, ele não entendeu, não aprendeu como é que usa o telescópio.
E então ele foi lá e falou: meu filho, você está usando errado. A lente pequena é para colocar no olho, e a lente grande é para você enxergar longe, porque a lente grande vai aumentar tudo que você vê. Tudo que você vê. Foi: eu sei, pai. É por isso mesmo que eu estou olhando para aquele menino com a lente grande aqui, com a lente pequena aqui, porque eu vou ver que ele é pequeno e nunca mais eu vou ter medo dele, e nunca mais ele vai fazer coisa alguma comigo. Tem muita gente que está olhando para a circunstância com um telescópio grande. O tema da nossa mensagem é: foque na promessa. Foque na promessa. Aquilo que você foca se expande, e aquilo que você ignora deteriora. Foca na promessa, que ela vai se expandir na tua vida. Foque na promessa. Olhe para a promessa, e ela vai se expandir na sua vida dia após dias. Sabe, queridos, nós devemos ver todas as coisas pelo Espírito de Deus. As coisas do Espírito também são recebidas e percebidas pela fé. E a fé é a convicção de fatos que não se veem com os olhos naturais, mas se veem com os olhos da fé. Eu vejo você abençoado, eu vejo você próspero, eu vejo a sua casa crescendo, eu vejo os seus amigos e entes queridos se convertendo, eu vejo ele descendo as águas, eu vejo, sabe, as portas se abrindo na sua vida, o livramento de Deus. Eu vejo os anjos guerreiros acampados ao seu redor, guardando e protegendo você de todo o mal. Eu vejo as chuvas de bênçãos caindo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Eu vejo você liberando a palavra de bênção. Eu vejo você focando nas promessas de Deus. Eu vejo você recebendo as promessas de Deus. Eu vejo você se apropriando de tudo aquilo que você tem para Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o maior. Vamos imaginar que isso aqui é um lugar de desfile, e você está aí sentado, né? Mas o desfile, ele é muito grande, vem de muito longe e vai até muito longe. Você consegue ver somente isso que está aqui, mas tem alguém que está lá no helicóptero, lá no alto, filmando, e ele vê todo o desfile, ele vê do começo ao fim. Hoje você só enxerga esse momento da sua vida, mas o nosso Deus, que é o alfa e o ômega, o começo e o fim, Ele enxerga desde antes de você nascer. Desde a eternidade passada Ele já te viu, e Ele te enxerga desde a eternidade futura. Ele está no alto e vê toda a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Fique de pé, foque nas promessas e declare que Ele é tudo na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Profetiza, profetiza na sua vida, profetiza que Ele é isso na sua vida, que Ele é o seu Deus, que Ele é o Deus da sua vida, é o Deus que faz tudo na tua história. Declara, igreja, não há outro como tu, soberano e fiel. Pode declarar, igreja. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Declare, tome posse. Alinhe a sua fé com a vontade de Deus. Com nossas mãos levantadas, nós vamos declarar que não há outro. Aleluia! Não há outro. Levante suas mãos. Levante as mãos. Você está dizendo: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo na tua presença. Soberano, eu me entrego, eu não resisto, Senhor. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e fim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua semana. Que a palavra do Senhor esteja nos teus lábios. Que você confesse a vitória. Que você confesse o seu Deus. Que você dê glória a Deus. E a vitória, a bênção, a promessa esteja na sua vida e na sua casa. Para a